Para terminar nosso circuito, vamos agora analisar um pouco sobre o equipamento que faz a transformação da energia elétrica em outro tipo de energia. Só que a gente vai analisar ele somente como energia consumida. A parte de potência dissipada a gente vai ver mais a fundo na próxima aula. A energia consumida tem a ver com a potência do equipamento, porque a potência é justamente a definição dela de transformação de energia num determinado tempo. Qualquer potência é definida dessa forma: energia por um tempo, a energia que foi gasta por um tempo. Se a gente está falando de potência elétrica, que o equipamento aqui é um equipamento elétrico, a gente tem a energia elétrica que foi consumida num determinado tempo. Então, quando eu vou comprar um equipamento, geralmente eu olho a potência dele. As mulheres, principalmente, vão comprar um secador de cabelo, ela não vai lá e escolhe qualquer um. Ela vai ver a potência, porque ela fala que seca mais rápido o cabelo, um monte de coisa. Justamente por isso, se a potência é maior, significa que ele pega mais elétrons, mais energia elétrica e transforma essa energia elétrica em energia térmica, em calor, para poder secar o cabelo das mulheres. O que acontece aqui, ó? Então a potência é energia por tempo. Se eu trocar isso aqui, eu tenho que a energia elétrica consumida por um equipamento vai ser a potência desse equipamento vezes o tempo que ele fica ligado. Toma cuidado com isso, porque você não consegue determinar o consumo de um equipamento somente com a potência dele. Por exemplo, se você tem um ar-condicionado na sua casa e você não utiliza o ar-condicionado, você não liga esse ar-condicionado, ele não consome nada, justamente porque o tempo de utilização dele é nulo, é zero. Então, a gente tem que analisar duas grandezas quando a gente está falando de consumo de energia. A grandeza potência, que é justamente o equipamento, e o tempo que esse equipamento fica ligado. Hoje, muito comum você ver na televisão, pedido vestibular, um monte de coisa falando sobre as lâmpadas, diferença de consumo de lâmpada. Hoje, consumo de energia, a economia, na verdade, de energia, é uma coisa muito discutida. E aí você vê na televisão que o cara pega e fala para você que a lâmpada LED ela é um monte de vezes mais econômica, só que ele não fala em relação a quê. Então aqui, ó, são 3 lâmpadas que têm uma quantidade de luz emitida mais ou menos igual, elas são equivalentes. Essa lâmpada é aquela lâmpada antiga, incandescente, que tem um filete e através da passagem de corrente desse filete é formado a luz. A gente tem de 20 watts, que corresponde a essa incandescente. A gente tem a lâmpada que é a mais utilizada hoje, que é a lâmpada fria, que geralmente ela é mais compridinha assim. Os desenhos são bonitos. Essa é a lâmpada fria. E hoje a gente tem a lâmpada LED, que por uma potência menor acaba fornecendo a mesma quantidade de luminosidade. Se a gente tiver isso na cabeça, a lâmpada que você usa na sua casa não vai mudar o tempo. Se você usa na sua sala uma quantidade de horas de lâmpada, independente se ela é incandescente, se ela é fluorescente ou se ela é de LED, o tempo não vai ser modificado. Então, se você consegue trocar essas lâmpadas por uma potência menor, significa que você vai economizar energia. Então, vamos supor que o tempo de utilização das lâmpadas na sua casa seja de 10 horas. Além de você precisar economizar energia, você precisa trocar urgente as suas lâmpadas. Ó. Se eu fosse fazer da incandescente, a energia consumida pela lâmpada incandescente vai ser a potência dela, de 60 watts, potência sempre em watts, vezes o tempo em hora, 10 horas. Então isso vai dar 600 watt-hora. Se eu fizer isso com a lâmpada fria também, eu vou ter a potência dela, que é 20 vezes o tempo 10. E no final, eu vou ter da LED, que vai ser a potência 10 vezes o tempo 10, que vai dar 100 watt-hora. Se você paga pela quantidade de watt-hora que você consome, significa que você vai pagar 6 vezes mais utilizando a lâmpada incandescente do que utilizando uma lâmpada LED. Então, quando ele fala que você economiza uma quantidade mais de 50%, é verdade, só que em relação à incandescente. A lâmpada fria também
acaba sendo uma economia grande. Esse aqui é um exercício da Unicamp que usa a primeira lei de Ohm. Então ele fala sobre um chuveiro e aí ele dá pra gente a corrente que passa por esse chuveiro, a diferença de potencial que ele é ligado, e ele pede pra gente achar qual que é a resistência do chuveiro. Então pela primeira lei de Ohm, a gente sabe que a gente tem a equação do Uri. Dica aqui para ficar mais fácil, pessoal. Ó, toda vez que eu tenho a equação do Uri, eu posso usar através de triângulozinho desse aqui, ó. Como que eu vou usar esse triângulo? Vou usar da seguinte forma. Vou colocar na ordem da equação do Uri dentro do meu triângulo, um em cada ponto do triângulo. E aí, quando eu for fazer o exercício, eu vou substituir as letras pelo número que eu tenho. Então, aqui nesse caso, no lugar do I, eu vou colocar o 5,45. No lugar do U, eu vou colocar o 220. Só sobrou o R como letra. Então, eu vou manter o R como letra. E vou colocar os números como eles aparecem. Nesse caso, está aparecendo 220 em cima e o 5,45 embaixo. Então, vai ficar 220 dividido por 5,45. Isso dá aproximadamente 40 ohms. Esse triângulo ele pode ser usado para resolver qualquer exercício de primeira lei de Ohm. E depois a gente vai ver que ele pode ser usado para resolver outros exercícios. Toda vez que eu tiver um exercício assim, eu vou substituir dois números, vai ficar um sozinho. O sozinho você mantém a letra, então vamos imaginar que é o U. Você quer descobrir a diferença de potencial. O R e o I estão um do lado do outro. Então, quando eu tenho um número do lado do outro, eu tenho a multiplicação, que é exatamente o que a gente viu aqui na primeira lei de Ohm. Agora, nesse caso aqui, ó, como eu queria achar o R, se eu tivesse feito pela conta, eu, para isolar o R, teria que passar o I dividindo. Então, ficaria U dividido por I, que é o que deu aqui. E por último, se eu quero achar o I, eu mantenho o I aqui, o U está em cima, o R está embaixo, então fica U dividido por R. É uma dica para sair mais fácil a conta e perder menos tempo na hora da resolução da questão.